Vamos dando continuidade com este caminho das quartas moradas. Olha, tem sido muito bom falar sobre essas quartas moradas. Sempre o ensinamento que nos chega ao coração. Vamos nos aprofundando. Santa Teresa d'Ávila sempre aí levando esta relação de intimidade. Perceba como tem sido o seu caminho. Chegou a primeira vez neste vídeo, assista, participe. Ele vai te ensinar bastante. Não tem como não aprender com essa doutora da igreja. E depois volte aí, entra na playlist do canal e aproveita, lógico, escreve. Se você gosta de conteúdo sobre espiritualidade, você vai ver que tem bastante já conteúdos aqui prontinhos para você e participe sempre mais, né? Quem quer se aprofundar um pouco mais ainda sobre essas dimensões da espiritualidade, conhecer sobre as dinâmicas, né, da ação do espírito bom, do espírito mal, aquilo que são as minúcias do acompanhamento espiritual, também tem um curso de orientação espiritual que estou dando, vale a pena participar também. Bom, quero colocar para vocês a dimensão da distração. Eu já fiz alguns vídeos neste canal sobre distração, né? Por exemplo, usando Thomas Merton, usando também outras dimensões, né, que é colocada por muitos autores, por muitos santos, né, essa dimensão da distração, mas eu quero agora colocar o ponto de vista de Santa Teresa. E eu quero ler aqui um pouquinho o que ela coloca no livro. Ela diz assim: não julgueis que a oração consista em fixar um pensamento numa só coisa. Ou seja, o que Santa Teresa está dizendo aqui? Olha, muitas vezes a gente pensa que orar é como se a gente fixasse numa imagem de Jesus, ou mesmo que oração ou adoração, no caso da Eucaristia, do Senhor presente na Eucaristia, seja fixar-se ali, não sair daquele olhar e daquela presença que está aqui diante de nós. Bom, não é só isso. Quem dera se nós conseguíssemos ficar somente ali. Mas nós temos limitações até conhecidas, vamos dizer assim, por pessoas que não são de religião. A gente tem facilidade para se distrair, facilidade para justamente desviar o pensamento, que não consegue ficar por muito tempo focado, né? Isso é toda uma prática, né, de concentração, de se focalizar em algo, e é exigente, né? Mas não é isso, não é só essa coisa, né? E ela vai continuar: nem que tudo está perdido quando estás distraído um pouco. E aí, o que acontece? Ela vai começar a separar a dimensão entre intelecto e imaginação. E aqui consiste a chave. Por quê? A imaginação, que ela vai falar que é a louca da casa, ninguém consegue como dizer assim, conter ela, né? Não sei se você já viveu a experiência de tentar conter um louco, né? Você não consegue, porque não tem nada que você fale para aquela pessoa que, entre aspas, faça ela quietar, né? Não tem muitas vezes como você prender, tem que ter muita força para conseguir segurar, porque a pessoa fora de si, às vezes ela adquire uma força sobrenatural. Então é muito difícil conter. Ela está dizendo o seguinte: olha, a imaginação é essa louca da casa, a imaginação é difícil de conter. Mas eu quero que você perceba a diferença entre a imaginação e o intelecto. Isso também está muito ligado à experiência do pecado, né? Porque depois tem uma relação aqui, muitas vezes a gente pensa que uma coisa é pecado, quando na verdade não é, porque está ligado simplesmente à imaginação. O que conta é o que você vai fazer com aquilo. E a distração está bem nessa ótica. É como se eu, estando diante do Senhor, por exemplo, na Eucaristia, conseguisse compreender que muitas imagens vão surgir na minha cabeça. E que sim, algumas pessoas podem ter imagens justamente profanas, imagens justamente assim inconcebíveis diante do Senhor, né? Vamos dizer assim, devastadora, pensamentos assim absurdos, né? Muitas vezes alguém aproxima de mim e diz: padre, senhor, não acredito, eu tenho até vergonha de falar com o Senhor, mas nossa, padre, eu não consigo nem falar. Eu pensei tanta bobeira diante do Senhor. Eu tenho receio de ter profanado.
a presença do Senhor, eu tenho receio, né? E aí a pessoa, quando é escrupulosa, isso vira um verdadeiro inferno dentro dela. Por quê? Porque ela teve uma imagem, teve algo que veio para ela durante a adoração e que aquilo justamente é ridículo, vamos dizer assim. E aí eu quero colocando este ponto de Santa Teresa. Perceba que isso é parte da tua imaginação. E por ser parte da sua imaginação, você não tem como conter. Ou seja, não tem como você falar assim, não vou mais pensar sobre isso. Só de eu te falar, não pense na maçã, você já pensou. Toda vez que você tentar colocar um não, mais você tende a fixar sobre aquilo. Então, se eu falar não vou pensar nenhuma pornografia, é muito provável que você pense. Não vou pensar naquele cara que me tirou a paciência. É provável que você pense. Não quero pensar em fulano de forma nenhuma. É provável que você vai pensar nele. Porque o fato de você falar não e ter que pensar para excluir, você já pensou, né? É uma lógica. O que acontece? Quando você é invadido pela imaginação, em si, isso ainda não é uma distração, embora tire você do foco da tua oração, do foco da presença eucarística do Senhor. Mas o que é a distração? É quando eu uso o intelecto. E é aqui que Santa Teresa quer fazer a distinção. Perceba quando você usa o intelecto, que é quando aquela imagem daquela pessoa aparece, que eu estou chateada com ela, e eu começo, na frente de Jesus, a discutir, a me defender, a conversar, a falar com aquela pessoa, a isso, aquilo outro. Percebe? Percebe que você, intelectualmente, invadido pela imaginação, começou a se envolver nessa distração. E aí sim, você saiu completamente. É diferente quando você está ali, vem aquela pessoa e você permanece. É como uma nuvem. Ela precisa passar. Você fixa o olho nela, ela passa e foi. Às vezes você vai, vamos dizer assim, às vezes você vai olhando, ela vai passando e eu volto novamente para a minha oração. Eu permaneço ali na minha oração, embora ela está ali passando. Né? Eu tenho uma meta. Né? Imagine você atravessando uma rua. Os carros estão passando, eu não preciso fixar no carro que está passando, eu preciso olhar a minha meta, percebo que ele vai passar, não posso atravessar agora, ou seja, é como se eu dissesse, eu não consigo entrar numa profundidade agora, estou sendo invadido pelas imagens, mas eu fico ali, e vai passar, e vai vir outra, e vai vir outra coisa e outra, e você vai. Como também, ao contrário, Deus pode usar ali da tua memória, né, a parte dessa imaginação, e trazer uma coisa que Ele quer te dar uma inspiração, que Ele quer colocar um ponto para você, e aí você é mergulhado nessa dinâmica. Mas você só vai mergulhar quando você percebe que Deus assim o pede. Mas do contrário, permanece. Entende? Há esta dimensão. E aí o que acontece? Quando entra o intelecto, nós temos a dimensão justamente da vontade. Então é a vontade agindo junto com o intelecto, porque a imaginação trazendo uma imagem te colocou para fora. Então o intelecto e a vontade agindo também com a imaginação. Consequente, as faculdades da alma são invadidas e retiradas de Deus. Olha só que coisa! As faculdades da alma, a memória, a inteligência, né? Então o intelecto, a memória, que aí usa a imaginação, e a vontade. Então tudo isso colocando fora. O que eu preciso fazer? Eu preciso permanecer. As distrações
por isso são normais, porque vai fazendo isso. O que eu não posso deixar é o intelecto junto com a vontade cooperando com tudo isso. Mas as distrações, vamos dizer assim, entre aspas, pela imaginação, elas vão acontecer. Até que Deus, por uma obra extraordinária, possa te dar vamos dizer assim, um profundo mergulhar. E isso é muito próprio à medida que vão aparecendo, lembra do vídeo anterior, aparecendo os gozos. Muito próprio à medida que as moradas vão se seguindo, mas não é algo que você pode fazer por si mesmo. O que você pode fazer por si mesmo é não deixar, pela sua vontade, que o intelecto caminhe junto com justamente a sua memória, a sua imaginação. Percebeu? Ok, então este ponto é fundamental, porque essas lutas vão ainda aparecer na quarta morada e você vai fazer essas distinções. Deixe a imaginação. A louca da casa pode espernear, mas você permaneça no Senhor. O que basta é que teu desejo, tua vontade, teu intelecto, tudo quer cooperar para que estar com o Senhor. Deus os abençoe e te espero no próximo vídeo. E se você não inscreveu, aproveita aí, se inscreve e compartilha com as pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.